Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre equações, certo? E vai envolver também a simplificação de expressões para resolver essas equações. Nós vamos trabalhar aí com 5 exemplos. O primeiro, então, é este aqui, onde nós vamos trabalhar aqui com uma distributiva, certo? Você lembra aí, alguns chamam, né, de chuveirinho, ok? Nós vamos fazer então aqui, ó, o 3 vezes o x, o 3 vezes o menos 2, o 4 vezes o x e o 4 vezes o 4. Depois vamos trabalhar aí, então, fazer a manipulação algébrica com esses valores, ok? Então, vamos lá. 3 vezes o x. 3x. Ok. E 3 vezes o menos 2. Ó, mais 3 vezes menos 2, ok? Então, nós temos aí menos 6. Agora, nós temos o menos 4 vezes o mais x. Menos 4x. Menos 4 vezes o mais 4. Menos com mais. Dá menos 4 vezes 4, 16. E mantém o sinal da igualdade. O que nós precisamos fazer agora? Organizar, tá? Os valores que têm o x e os que não têm o x. Então, vamos só. Então, vamos juntar aqui para a esquerda os valores que têm o x, mantendo sempre o seu sinal, ok? E os que estão, nesse caso aqui, sem o x aqui do ladinho. Agora, o que a gente pode fazer? Ó, nós temos 3x positivos menos 4x, ok? Menos 4 mais 3, menos 1. Mas por uma questão aí de estética, né? A gente não coloca esse 1, ele fica implícito, ok? Fica menos x, menos 6, menos 16. Como ambos são negativos, né? Eles serão acrescentados um ao outro, nós teremos aí menos 22, ok? Aqui a gente pode continuar, isolamos então o x para um lado. Esse 22, quando ele passa aqui para o outro lado, a gente passa ele positivo, tá? Na verdade, é como se nós somássemos dos dois lados da equação, tá? O mais 22. Porque daí eu somaria mais 22 com menos os 22, ele sairia desse lado. E aqui que agora está zerado, né? Nós teríamos então 0 mais 22, por isso que ele passa para cá. A gente diz que ele troca de lado, na verdade a gente faz aí uma soma do 22, ok? Mas no nosso jeito de falar aí rapidinho no dia a dia, a gente troca ele de lado, então ele troca de sinal, ok? Só que nós ficamos então aqui com menos x igual a 22. Ou poderíamos inverter e dizer que x é igual a menos 22, certo? A gente poderia também ter deixado o menos 22 aqui. E ao invés de ter somado mais 22, podíamos ter somado mais x aqui e mais x aqui. Esses dois iriam cortar e você ficaria ali, então, com x igual a menos 22, ok? Também estaria correto. Segundo exemplo de hoje. Nós temos aqui uma situação semelhante à primeira, certo? Nós vamos também trabalhar aqui com uma distributiva, certo? 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 2 dá 6. Como aqui é positivo e aqui também, então nós teremos um 6 positivo. E aqui nós só copiamos o menos 5x igual a 0. Semelhante ao que nós fizemos antes, vamos separar aqui para um ladinho os dois valores que acompanham o x, tá? E aqui o 6. O que a gente faz agora? De um lado da igualdade, nós deixamos os termos que tem x, do outro lado da igualdade, os que não têm o x. Aqui a gente já pode efetuar essa subtração, ó. 3 positivo com 5 negativo, ficamos aí com menos 2x igual. Esse 6, lembra? É como se nós subtraíssemos menos 6 desse lado da igualdade, menos 6 do outro lado da igualdade. Esse mais 6 com o menos 6 se anulam, portanto, a gente diz que quando a gente troca o 6 do lado da igualdade, ele troca o sinal. Lembrando, não é que a gente troca, tá? A gente subtrai 6 desse lado e 6 desse lado, ok? Esse aqui, como está positivo, anularia junto com o negativo, mais 6 menos 6, 0. E esse 0 menos 6, ok?
Muito bem, nós temos aqui então menos 2x e menos 6, ok? Agora, então, nós queremos o valor de apenas x. No momento em que eu teria isso aqui, ó, você tem uma divisão, certo? Numa divisão com dois sinais negativos, você tem aí um resultado positivo, ok? X igual a 3. De uma maneira bem simples, tá, pessoal? Tentando não complicar para você, tá? De uma maneira bem simples, é assim que a gente resolve o exercício, ok? Vamos para o próximo exemplo. Muito bem, agora nós temos um exemplo que envolve fração. A fração, às vezes, ela assusta um pouquinho, mas não tem motivo nenhum para isso. Nesse caso aqui, o nosso principal objetivo é nos livrarmos do denominador, certo? Podemos eliminar o denominador. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar esse lado da equação por 2 e este lado da equação por 2. Ok? Multiplicamos ambos os lados por 2. Por quê? Qualquer número que eu tenha aqui, quando eu multiplico por 2, se eu multiplicar o outro lado também por 2, eu não altero o resultado, certo? Quando multiplicamos ambos os lados da equação por 2, ambos os lados da igualdade por 2, nós não estamos alterando os valores, certo? Porque ambos estão sendo dobrados, duplicados. Só que agora isso me permite fazer o seguinte: se esse 2 aqui está multiplicando esse valor e esse aqui está dividindo, no momento em que nós cortamos ambos, a gente não modifica nada, porque esse multiplicava e esse dividia, certo? Então, ó, já eliminamos o denominador, que era o nosso principal objetivo aqui, eliminar o denominador, certo? Então, agora a gente só copia. Esse lado a gente trabalha, então, ó, faz distributivo aqui, tá? Ó, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2, 4. Positivo porque ambos eram positivos, ok? Agora, o que a gente quer fazer? De um lado da igualdade, deixamos os que estão acompanhando x, do outro lado da igualdade, as constantes, que não estão acompanhando x, ok? Então, vamos separar aqui, ó, 3x, esse 2x muda o lado da igualdade, sinal negativo. Vou fazer um 2 bonitinho, né? 2x igual 4 positivo. Este 11 muda para o outro lado, negativo. Quando eu falo mudo para o outro lado, você lembra, né? Porque a gente somou ou subtraiu os valores iguais para poder fazer toda essa transformação. Mas de um jeito simples, a gente troca ele ali do lado e muda o seu sinal. 3x mais 2x sobra x positivo. 4 menos 11 sobra menos 7. Prontinho, tá aqui o resultado. Então lembra, quando você tem aí uma equação em que você tem denominador de um lado, multiplique os dois lados pelo valor do seu denominador para você poder cortar, tá? Excluir aí o denominador e trabalhar com a sua expressão de uma forma mais fácil para você encontrar aí o valor de x. Ok? Próximo exemplo, então. Aqui nós temos uma equação que tem um caso bem especial aqui, bem interessante. Vamos lá, aqui nós temos uma distributiva, ok? 3 vezes x, então, que dá 3x. E 3 vezes 8, que dá 24. Positivo, porque ambos eram positivos. E esse aqui nós só copiamos. Aqui também temos, ó, 2 vezes o 12, que dá 24, e 2 vezes 4x, que dá 8x, ok? Agora, quando nós somamos aqui, ó, 3x mais 5x, nós teremos aqui 8x, certo? Mais 24. Você já perceberá uma coisa aqui, tá? O que vai acontecer se nós tentarmos passar esse 8x para cá? Aqui ele está positivo, quando ele trocar o lado da igualdade, ele vem negativo. 8x positivos menos 8x vai zerar, certo? Se nós trocarmos o 24 de lado, 24 positivo, esse aqui troca para cá negativo, 24 positivo menos 24, vai zerar. Ou seja, esse exercício aqui, o objetivo dele é te mostrar justamente a igualdade que existe, certo? Nós chamamos isso aqui de identidade, ok? Porque se você substituir
este valor de x por qualquer outro número, você vai encontrar a igualdade. A igualdade já é vista nos termos 8x mais 24 igual a 24 mais 8x, certo? Qualquer número que eu colocar aqui para o x, que ele vale a 1. 8 vezes 1 é 8, 24 mais 8, 32. 24 mais 8x, 8 vezes 1 é 8, 24 mais 8, 32. A igualdade ela já está vista aqui, certo? Se a gente for trocar esse 8x para o lado de cá, nós vamos tirar nossos dois valores acompanhando a incógnita, ficaremos com 24 igual a 24. Ou seja, mostra que eles são exatamente iguais, só estão escritos, estão expressos de forma diferente, certo? Essa equação é formada por duas expressões, estão em forma diferenciada, mas quando simplificadas, as expressões se igualam, né? Mostrando aqui que nós temos uma identidade, os lados são iguais, ok? Nós temos ainda um outro caso bem interessante que nós vamos verificar agora. Presta atenção nesse exemplo aqui, tá? É o último que a gente vai fazer agora, então presta bastante atenção nele. Olha só, você tem aqui distributiva, ok? 3 vezes x, 3x, 3 vezes 7 é 21, positivo porque ambos eram positivos. Copiamos aqui o menos x, a igualdade, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20, tá? Positivo porque ambos os sinais eram positivos, ok? Quando você faz agora aqui, ó, 3x menos x, você terá aqui 2x, certo? Mais o 21, que é igual a 2x mais 20. Repara uma coisa. No exemplo anterior, a gente chegou aqui, ó, a 8x mais 24 e 24 mais 8x, certo? Eram iguais. Perceba que agora nós temos uma diferença, porque nós temos 2x mais 21 igual a 2x mais 20. Ou seja, se eu substituir o valor de x por 2, por exemplo, ou por 1, como nós fizemos antes, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 21 dá 23. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 20 dá 22. Percebe que aqui, ó, você não tem uma igualdade. 21 igual a 20. Ou seja, esta equação não tem solução. Ela é uma equação falsa, ela é uma sentença falsa. Isso aqui que foi proposto para você resolver é falso, tá? Por quê? Porque não são iguais, são diferentes, certo? Podemos então dizer que é uma sentença falsa, certo? É uma sentença falsa porque não há igualdade, tá? Não há igualdade. 21 é diferente de 20, certo? Então, não tem solução, tá? Essa equação não tem solução. Nossa, mas nós fizemos certo toda a manipulação algébrica. O que aconteceu? Aconteceu que nós recebemos uma sentença falsa. Trabalhamos, manipulamos algebricamente da forma correta, mas não há solução, tá? Isso pode acontecer, certo? Você pode receber aí uma sentença falsa, tá? Que não haverá solução. Claro que para isso você tem que manipular algebricamente, corretamente, para você confirmar que não há solução, que a sua sentença de fato é falsa. Mas, queridos, vamos lá. Em resumo, o que você precisa fazer para resolver as equações, certo? Faça as distributivas, se houver distributiva, ok? Depois você resolve, separando tudo que tem x para um ladinho, tá? Efetua, se for soma, se for subtração, calcula certinho. E o que não tem x fica para o outro lado. Quando você precisa trocar de lado, troque o sinal, tá? Porque é como se a gente estivesse somando ou subtraindo aquele mesmo valor de ambos os lados da igualdade. Neste caso, você não quer o valor de 2x, você quer o valor de apenas 1, certo? Sempre isola o x sozinho, certo? Para você descobrir aí quanto que vale o seu x. Depois que você descobre o valor do x, se você quiser tirar a prova real, como a gente chama, volta na sua equação e substitui. Ó, eu disse que x é igual a 3. Então, você vai lá e substitui, coloca aí o teu valor certinho, o teu 3, tá? E você aqui tem que encontrar, com x igual a 3, tem que encontrar o resultado zero.
Ó, 3 vezes 3 dá 9. Vamos ver aqui onde a gente já organizou, tá? 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 6 dá 15. Menos 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 dá 0. 0 igual a 0. Ou seja, confirmou que o valor que você encontrou está correto. Certo? Quando você encontra o valor, quer ter certeza se encontrou o valor correto, substitui o teu x pelo valor que você encontrou na equação e você tem que encontrar aí certinho o que estiver proposto aqui na tua igualdade. Nas próximas aulas a gente continua, tá? Aí estudando sobre expressões. De repente você está começando a estudar, né, o assunto de expressões, está se acostumando aí com os termos sobre álgebra. Não se assuste, tá? É um conteúdo muito gostoso. Trabalhar com o valor de x, trabalhar com o valor desconhecido, ele é muito útil no nosso dia a dia. Aqui a gente trabalhando com as equações assim separadas, descontextualizadas. Mais para frente a gente começa a contextualizar elas e você verá o quanto ela é importante, o quanto é útil você ter esse conhecimento para o seu dia a dia. Lembrando sempre, a gente não estuda matemática para passar numa prova. A gente estuda matemática para utilizá-la na nossa vida, certo? Para a nossa vida ficar mais fácil com o conhecimento matemático que a gente adquire. Beleza, queridos? Até a nossa próxima aula, então, tá bom? Tchau, tchau!